Glória a Deus. Quero trazer um pensamento aqui hoje para nós refletirmos, pensarmos um pouco, né? Aí, por favor, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 1. E nós vamos ler alguns versículos. Livro de Hebreus, capítulo número 1. Diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que anjos, tanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz ao mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Nós queremos falar sobre esse assunto aqui nessa noite, conversar um pouquinho com a igreja. E é claro que esse texto aqui que nós lemos, ele está se referindo à pessoa de Cristo e à pessoa de Jesus, né? Mas eu vejo algumas coisas na nossa caminhada cristã, né? Em todo o tempo, vivência cristã que nós temos tido, a gente percebe que muitas vezes a gente tem uma ideia de Jesus diferenciada, ou tem uma ideia de Jesus que a gente fica assim meio preocupado às vezes com a igreja ou com algumas pessoas, né? E eu quero conversar sobre isso, né? Sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? E talvez você entenda quem é Jesus de uma maneira, e talvez a outra de outra, né? Como é que Jesus revela-se a você? Como que você entende quem é Jesus para a sua vida? Quem é o Senhor para você no seu dia a dia? Eu quero aqui dar alguns pontos ou alguns itens de pessoas que andaram muito próximas de Jesus e assim mesmo não o reconheceram, não entenderam quem era Jesus, ou até duvidaram, ou até muitas vezes no primeiro momento, no primeiro instante, ficou com dúvida de quem era a pessoa do Senhor Jesus. E eu pergunto para você responder para si mesmo: quem é Jesus para você? Você tem conhecido Jesus? Você tem tido intimidade com o Cristo? Você tem tido relacionamento com Jesus? Porque nós não podemos ter Jesus na nossa vida apenas como cristãos, como crentes. E porque virou moda, né? Você dizer que você é cristão, que você é evangélico, que você agora é crente, que você serve a Deus, né? Virou moda. E às vezes o que acontece é que quando nós já estamos muito tempo na fé, ou estamos começando na fé, e nós já recebemos a Cristo, já recebemos a Jesus, a gente passa a entender assim, né? Não, agora eu tenho Jesus na minha vida, e tudo bem, está tudo certo comigo. E dizemos a paz de Jesus, a paz do Senhor, e oramos muitas vezes, mas quem é Jesus para nós? Primeiramente, nós precisamos pensar o investimento que Deus fez para que Ele viesse até a nós. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele era o unigênito de Deus, o primogênito entre os mortais. Jesus era tudo que Deus tinha. Jesus era o Filho amado. Deus não tinha mais nenhum filho, Ele só tinha Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele não poupou só seu próprio Filho, mas antes Ele o entregou a nós. Ou seja, quando Deus pensou em sacrifício, quando Deus pensou no sacrifício de Jesus, Ele projetou um futuro. Ele não olhou somente a situação de momento,
da pequenez do homem, do pecado do homem, da blasfêmia do coração do ser humano. Mas quando Jesus ele pensou em sacrificar o seu próprio filho, ele viu a mim, ele viu a você. Ele enxergou nitidamente a sua pessoa. Ele viu quem você era. E pela grandeza e pela soberania de Deus e pela onisciência de Deus, ele olhou até esse momento que você está aqui. Ele olhou tudo. Ele planejou tudo. Então, antes do Senhor Deus enviar o seu Filho, Ele olhou para nós. E Ele tomou a decisão de fazer o sacrifício do seu Filho. Ali na cruz, morte por maldição. Morte que não era fácil para ninguém suportar. Então, Ele nos amou profundamente. Agora, quando nós recebemos a Cristo, então nós aceitamos o sacrifício que Deus fez através de Jesus. Agora, esse sacrifício, esse ter Jesus na nossa vida, esse andar com Jesus, nós precisamos entender e saber como é que se anda com Jesus. De que maneira que nós podemos andar com Jesus. Ou senão, amados, não vai ter diferença alguma entre aquelas que andam com a idolatria ou com o Cristo na cruz pendurado ainda morto. E às vezes Jesus, nós temos um entendimento aqui no nosso coração que Cristo, Ele ressuscitou e que a cruz está vazia, mas nós não temos o entendimento que Ele sempre está ao nosso lado, está perto de nós. E nós muitas vezes não ligamos para isso ou deixamos de maneira tão relapsa ou de maneira assim... É Jesus. Pense na melhor pessoa, no melhor amigo ou amiga que você tem. Amigo, não vamos colocar um familiar, coloque um amigo ou uma amiga sua. Melhor amigo, melhor amiga. Você já pensou se seu melhor amiga ou melhor amigo morresse subitamente? Não faria uma falta grande? Você provavelmente com amigos está andando todo dia, né? E aí você procuraria e não iria achar. Amados, mas Jesus ele está tão perto de nós. E nós nem sequer o tocamos muitas vezes, ou nem sequer o reconhecemos como Jesus, o do sacrifício na cruz, ou que entregou a sua vida. Nós temos Jesus não perto, nós temos Jesus dentro de nós. Ele não está próximo, Ele não está pertinho, mas Ele está dentro de nós. E muitas vezes nós não temos esse entendimento de Ele estar dentro de nós, e nós muitas vezes desconhecemos essa grandeza, esse poder e assim por diante. Você realmente conhece Jesus? Você realmente reconhece Jesus? A palavra de Deus diz que algumas pessoas lá no passado, no tempo do próprio Cristo, que andaram pertinho de Jesus, fizeram algumas confusões. No Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 15, diz assim: e disse-lhe Jesus: mulher, por que você chora? A quem você busca? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, você levou ele daqui. Diga para mim aonde você colocou ele. Olha só, alguém que tinha intimidade com Jesus. Jesus conversou com ela e ela pensou que era o jardineiro. Como tem sido Jesus para você? Como tem sido Jesus para nós? Quando Ele fala com você, você tem ouvido a voz de Jesus? Ou temos ouvido aquilo que nós queremos ouvir?
Lembre-se, você pode ouvir Jesus ou você pode ouvir um jardineiro. A mulher aqui, essa pessoa, estava com Jesus muitas vezes. Ela andou com Jesus, o ser humano Jesus, carne e osso, andou com Jesus. Mas agora aqui ela está numa dúvida. Ela está numa dúvida. Será que é o jardineiro que está conversando comigo? Amado, Jesus tem que estar na intimidade do nosso relacionamento. Porque se nós não tivermos Jesus como íntimos no nosso relacionamento, Ele vai estar pertinho de nós e nós não vamos saber que Ele está. Ou está dentro de nós e nós não vamos fazer entendimento disso. Numa outra situação, aqui no mesmo Evangelho de João, eu quero ler alguns versículos do capítulo 21 que diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Uau! Eles não conheceram quem era Jesus. Não estou falando aqui de pessoas lá dos 70, dos 120, dos 500 que andaram perto de Jesus. Estou falando dos 12 que estavam próximos de Jesus. De repente acontece toda a situação da morte, de repente Jesus fala com eles e eles veem que Jesus para eles é um estranho. Quem é esse camarada que está falando com a gente? Quem será que é esse moço que está falando? E talvez até acharam interessante a conversa, né? Porque talvez foi um bate-papo ali, aqui está resumido a história. Mas quem será que é? Será que Jesus precisa fazer mais alguma manifestação para que você entenda que Ele está em você? E para que você o reconheça em todas as situações e momentos da nossa vida? O texto diz: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e ali achareis. Lançaram-no, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então pessoas que andaram muito próximo a Cristo tiveram dúvidas. Quem era Jesus? Amados, eu não estou questionando aqui a nossa fé, entenda? Mas eu estou falando para nós entendermos que Jesus, Ele está dentro de nós. Jesus está em nós. E nós, muitas vezes, nós não o reconhecemos como deveríamos reconhecer, como o Filho do Deus vivo, como o Senhor. Ou simplesmente tornou-se uma rotina do dia a dia. Eu tenho Jesus, beleza. Jesus está comigo e Jesus está aqui. Não, amados, esse não pode ser esse entendimento nosso. Nós temos que entender que dentro de nós habita o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que morreu na cruz e perdoou nossos pecados e nos deu vida e vida abundante, e que está preparando a sua igreja para breve vir buscá-la. Porque senão, de repente, Jesus vem e nós ficamos pensando: mas será que é o Cristo? Será que é Jesus? Jesus está na vida do seu irmão que está sentado pertinho de você. Muitas vezes Deus se revela através do seu irmão, através de Jesus, através da pessoa que está perto de você. E teve outras situações. Os discípulos a caminho de Emaús, Jesus andando do ladinho deles ali, né? E aí, como é que está o dia? Está bem? Está legal? Muito bem aí, né? Se fosse no dia de hoje, né? Estava ali no WhatsApp, ali, né? Mandava um WhatsApp, beleza, tal, como é que tá as coisas aí, né? Do ladinho dos camaradas, pertinho deles. E eles não entenderam o que era Jesus.
Eles não conseguiram discernir quem era Jesus. Queridos, nós como igrejas precisamos ter o discernimento de quem é Cristo para nós. O nome Jesus não é um amuleto, o nome Jesus não é um símbolo, o nome Jesus não é qualquer coisa, o nome Jesus, ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, pessoas lá que andaram com Jesus assim, no dia a dia, Jesus esteve pertinho deles e eles não entenderam quem era Jesus. Sabe de uma coisa, igreja? Eu tenho entendido que quando nós passarmos a ter o entendimento correto da pessoa que é Cristo, que é Jesus, nós não vamos passar pelas lutas e pelas situações que nós passamos no dia a dia. Porque como é que pode eu sofrer tanto, ou eu penar tanto, ou ter tantas dificuldades, sendo que quem habita em mim é o Cristo, é Jesus? Sai fora da concepção humana. Lembra ali da pescaria, né? Jesus mandou lançar e depois que eles escolheram o peixe, mas é o Senhor que estava aqui comigo. Precisou mostrar um sinal para eles. Mas hoje nós não dependemos mais de sinais. Porque naquele tempo Jesus estava ali. Era uma geração ali que ainda estava começando a ter um entendimento pós-Calvário, pós da cruz de Cristo. Mas nós, amados, nós temos o Espírito Santo, que traz a revelação da cruz, que traz a revelação de Cristo a cada um de nós, ao nosso coração. Então lá no passado, essas pessoas estiveram pertinho de Jesus, do ladinho de Jesus, mas não reconheceram Jesus. Precisou Jesus fazer um milagre, mostrar uma evidência, dizer: ei, sou eu que estou aqui. Amados, que isso não seja mais preciso a nenhum de nós. Jesus falar bem assim: ei, eu sou o Cristo, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Não. Ter a consciência, conhecer com quem é que você anda. Saber quem é que está dentro de você, saber quem é que habita em você e clamar por Ele e pedir para Ele. É claro que tudo o que tem passado, né, é para nosso ensinamento e para que a gente entenda o que aconteceu, para que a gente não caia nas mesmas situações. A igreja nos dias de hoje, ela tem enfrentado talvez o maior problema ou a maior dificuldade que ela já talvez poderia ter. Porque a igreja de hoje, no modo geral, ela tem feito uma confusão de quem é a pessoa de Cristo, quem é a pessoa de Jesus. A igreja do presente. Eu quero dar aqui alguns exemplos, né? E eu espero que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite estejamos passando por essas situações. Porque a igreja brasileira hoje, no presente, nesse momento presente, ela está passando por algumas situações dessas, a qual eu vou compartilhar com a igreja nesse momento. Muitas vezes nós temos entendido que Jesus, ele tem uma varinha mágica e que resolve todos os nossos problemas. Chega assim: Jesus, me ajuda. E Jesus faz assim, plim, está resolvido. Não é assim. Ele pode fazer? Pode. Mas Jesus, ele não tem uma varinha de bordão, uma varinha mágica que fala assim: agora eu vou resolver tudo. E a grande maioria hoje, muitas pessoas têm vindo à igreja, não por causa da revelação de quem é Jesus, mas estão vindo na igreja para resolver os seus problemas. E muita gente resolve e vai para o inferno, do mesmo jeito, porque não teve a revelação de Jesus, de quem é o Cristo. Muitas pessoas recebem quantas coisas da parte de Deus, porque têm fé e acreditam até nisso, e acabam recebendo. Mas esse não deve ser o motivo principal de você estar aqui nessa noite. Para resolver os seus problemas, resolver as suas dificuldades, ou aquilo que você tem.
Você está aqui hoje para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para conhecer melhor Jesus, para ter uma revelação mais intensa da cruz de Cristo. É por isso que você está aqui. Então, amados, infelizmente a igreja brasileira estão lotadas, templos estão cheios, estádios estão lotados porque as pessoas estão correndo para esses lugares justamente para resolver as dificuldades da vida. E quer saber de uma coisa? Mesmo depois com Cristo, com Jesus no nosso coração, na nossa vida, a Bíblia fala que no mundo ainda teremos aflições. Mas tenha ânimo em Cristo Jesus, porque Ele venceu o mundo. E junto com Ele, a igreja também ela é vitoriosa. Ela pode vencer. Então a igreja do problema, a igreja dos dias de hoje, nos nossos dias, ela corre atrás de Jesus. Não para conhecer, não para ter a revelação de Jesus, mas para que Jesus resolva os seus problemas e as suas dificuldades. Uma outra corrida grande e constante, né, que tem atraído pessoas para a igreja, porque há uma diferença, viu, irmãos? Esse ambiente que nós estamos aqui não é a igreja, você já sabe disso, né? Aqui é 4 paredes, tá ok? A gente só se reúne aqui porque fica melhor, fica mais fácil. Então as pessoas estão concorrendo para a igreja, não para achar o Cristo, a revelação de Jesus, mas muitas vezes estão procurando a igreja, porque a igreja tem se tornado um remédio para a cura das enfermidades. Pode ver a televisão, tantas coisas, amados. Ontem até eu vi uma cena de uma igreja que eu fiquei até... Você não sabe se você acredita ou se não acredita, né? A pessoa aparece com um laudo médico lá de a vida inteira lá sem poder andar, sem poder fazer qualquer coisa, e o irmão lá oferece uma água, não sei das quantas, dá para o camarada tomar, o cara toma, ele diz assim, agora está curado, levanta, pula, anda, e o cara sai falando. Eu não sei se é verdade ou se não é mais. Mas as pessoas estão correndo para a igreja, porque a igreja tornou-se um remédio para a cura das enfermidades. Mas tem muitas pessoas que já foram curadas de enfermidades, conheço várias, mas que não receberam a revelação de quem é Cristo. E elas vão para o inferno saradas. Câncer curado, e tantas doenças curadas, e elas vão curadas, receberam a cura e vão para o inferno do mesmo jeito. Porque não receberam a revelação da cruz. Então, amados, a igreja tem que começar a entender essas coisas, né? Não podemos vir para a igreja com essa ideia, com esse tipo de pensamento, que a igreja vai resolver meus problemas, que eu vou ser curado de todas as minhas enfermidades. Jesus cura? Salva? Claro que sim, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Uma outra maneira que também tem acontecido por aí, né, é a grande corrida para a igreja, como se a igreja fosse um caixa eletrônico. As pessoas correm para Jesus dar dinheiro para elas. E isso é um engano. Isso é um engano. Deus tem para dar? Tem, Ele é a fonte de tudo. Mas a motivação está errada. A promessa de que você dá 10, você recebe 10.000, é mentira. Pode acontecer. Deus pode trazer do nada, tirar do nada. Eu tenho tido experiências com Deus assim, tranquilas, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas nós não podemos estar aqui, porque Jesus não é caixa eletrônico. Jesus não é Banco do Brasil. E as pessoas têm corrido para a igreja. E Jesus vai me dar, e Jesus vai me dar, e Jesus vai me dar, e Jesus vai me dar. Amados, o presente, o prêmio maior que Ele podia nos dar, Ele já deu, que foi a salvação. Nós não precisamos de mais nada. Porque quem é salvo em Cristo Jesus, Ele falou que o pão nosso de cada dia Ele nos dá. Nós temos um só Pai, um só Senhor, Ele é o Pai
nosso que está no céu. O pão que precisamos, Ele nos dá. A moradia que nós precisamos, Ele nos dá. Ter dinheiro é bom, é maravilhoso, e Deus se contenta com seus filhos, ter dinheiro para investir no reino, mas eu acredito que nem todos vão ter muito dinheiro. Então tem pessoas que têm vindo à igreja, ou vindo até Jesus, né? Entendendo que está com Jesus na sua vida, mas atrás do dinheiro, e esqueça, não vai acontecer. Não vai acontecer. Às vezes a gente entende também que Jesus, Ele é só meu e de mais ninguém. Por isso que Deus falou, Jesus mesmo ensinou lá no livro de Mateus, né, que o Pai é nosso e o pão é nosso. Uma outra coisa que a gente fala também, ou pensa, e tenta fazer de Jesus, né? Jesus como se fosse aquela caixinha de surpresa, ou aquela caixinha de promessas, né? Ai, Jesus, fala comigo. Ou abre a Bíblia em qualquer lugar, né? E Jesus fala comigo. E pode falar, comigo já falou assim, né? Várias vezes. E muitas vezes eu não acreditei, era verdade. Mas a nossa fé não está nisso. Porque Jesus fala aqui dentro. Quando você tem relacionamento, intimidade com Ele. E aí Ele pode confirmar através da palavra. E pode confirmar até através de um jumento. E da maneira conforme Ele quiser fazer. E muitas pessoas têm feito Jesus esperar. Muita gente tem feito Jesus esperar como se Jesus fosse um relógio que pode retardar o tempo. Sabe como que pessoas fazem Jesus esperar? É quando nós falamos assim, Jesus, dá mais um tempinho para mim. Nós ficamos esperando e pedindo tempo para Deus, e Deus já falou, e Deus já disse. Ele já falou como era para ser, da maneira conforme era para ser. Nós pedimos tempo para Deus, para Jesus. Amados, quando nós temos Jesus no nosso relacionamento pessoal, na nossa intimidade, como eu falei esses dias atrás, a gente sai aqui do Cronos e a gente vai para o Kairos. Vai para o entendimento de Deus, para o tempo de Deus. E a gente não fica mais pedindo um tempinho para Deus, daquilo, e retardando muitas vezes o chamado que Deus nos deu. Mas quantos cristãos, quantos crentes que eu conheço na igreja que estão esperando até hoje e falam assim, pastor, ainda não é tempo de eu fazer tal coisa. Ainda não é tempo, ainda não é tempo. Então faz de Jesus, né? Jesus deu o chamado, ele fala, Jesus, senta aqui, me dá mais um tempinho. Não, Jesus, fica mais um pouquinho aqui. E assim por diante. Então, igreja, nós precisamos entender que Jesus, ele está em nós. Ele está em nós. Jesus não é o resolvedor de problemas. Jesus não é uma instituição financeira que dá dinheiro para quem vem pedir para Ele. Jesus não é alguém que você possa, Jesus me dá uma palavra aqui, Ele vai falar qualquer coisa para você. Não, Jesus não é esse tipo de coisa. Jesus não é o remédio de todo dia para nós. Ou a cura que nós queremos, as coisas que nós queremos. Ele levou tudo, a gente já sabe. Ele já levou tudo na cruz, né? Todas as nossas enfermidades. Eu estou falando do teu coração, a busca do teu coração. E muitas vezes nós fazemos também de Jesus como se fosse um menino que gosta de brincar. E sabe quando isso acontece? É quando nós brincamos com as coisas de Deus. Deus é sério. O Senhor é sério. Ele pode até brincar com a gente, como eu acredito que Ele faz. Mas nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor.
E o que é brincar com as coisas de Deus? É a gente ter a certeza que aquilo é errado, e a gente pratica e a gente faz. Está brincando com Deus. Está brincando com Jesus, está brincando com o sacrifício da cruz. Quem é Jesus para você? Jesus é o jardineiro? Jesus é aquele homem lá da praia que apareceu para os discípulos, que eles só acreditaram depois? Ou Jesus é aqueles dois camaradas que estavam lá no meio do caminho, andando a caminho de Emaús? Até ficaram meio arrepiados no meio do caminho ali, né? Mas só depois que Jesus falou a eles. Ou será que Jesus é a tua instituição financeira? Ou será que Jesus é a tua farmácia? Ou será que Jesus é aquele reloginho lá que você fica pedindo tempo para ele? Ou será que Jesus, para você, é aquele que você fica brincando com ele o tempo todo e não leva ele a sério? Amados, nós precisamos levar Jesus a sério. A igreja precisa tomar essa ciência, essa consciência de que precisamos levar Jesus a sério. Porque senão Jesus vira uma rotina. Senão Jesus vira apenas fatos ou fala da nossa boca. E a gente não sabe o que fazer dali para frente. Mas ok. Já que a gente falou de umas coisas desagradáveis aqui, vamos falar agora então, quem é Jesus na realidade? Se você tiver esse entendimento que eu vou dizer para vocês aqui, eu quero traçar 5 itens de quem é Jesus para você. Ou quem é Jesus na realidade. Primeira coisa que a igreja precisa entender, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele é o Filho de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ensina isso ali no livro do Evangelho de Mateus, o capítulo 16. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, e ele faz a seguinte pergunta: quem dizem essas pessoas que estão por aí que eu sou? E eles falaram, um profeta, outro Elias, outro tal coisa, outra tal coisa. Mas quando ele chega para Pedro, aquele que fazia tudo por ele, ou dizia que fazia tudo, né? E que estava pertinho de Jesus, quando ele fala para Pedro, e Pedro, e você, quem você diz que eu sou? E se Jesus fizesse essa pergunta para você agora, e falasse assim, e você, Alan, quem você diz que eu sou? Qual seria a nossa resposta imediata? O apóstolo Pedro, ele disse com convicção, ele disse assim, tu és o Cristo, Cristo ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o coração de Jesus, ele partiu-se, ele falou assim, Pedro, você é um cara que tem um entendimento. Porque essa palavra que você me deu, esses camaradas que estão perto de você, eles não podiam falar. Nem eu mesmo podia trazer essa revelação para você. Mas essa revelação você teve porque foi o Pai que te revelou. E sabe, quem pode revelar Cristo em nossa vida é só o Pai. É a paternidade de Deus. Por isso que Jesus, ele veio como Filho unigênito de Deus. E a todos que recebem a Cristo dá o direito de ser chamado filho. Então é o Pai que traz a revelação de quem é Cristo. É só o Pai que pode trazer. Então quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o único que pode nos levar até o Pai. Não tem outro caminho, não tem outro atalho, não tem outro jeito. Nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas tribulações, nas nossas alegrias, nas nossas festas, é Jesus que nos leva até o Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Ele é o Senhor que nos conduz até Deus. Jesus,
o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus na sua vida? Ele tem sido o Filho de Deus que você pode clamar por Ele e falar: Jesus, eu estou passando por uma situação difícil. E Ele vai falar assim para você: calma, calma, eu vou levar até o Pai. E o Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis até o Senhor. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Qual outra revelação de quem é Jesus? Ele é o Salvador. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nenhum outro nome. Jesus, Ele é o nosso Salvador, e nós precisamos entender isso, que Ele é o nosso Salvador, e se Ele nos salvou, é porque nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos. A Bíblia diz que por causa de Cristo nós fomos vivificados, tivemos vidas de novo, Ele nos deu vida, foi gerado vida em nós, então Ele nos salvou, então Ele é nosso Salvador. Você já teve a infelicidade de ver uma pessoa afogando-se no rio, no mar? Ou pelo menos já teve a ideia, né? Você já pensou o desespero dessa pessoa morrendo ali? E de repente ele pega, agarra-se em um braço, por isso que quem for salvar uma pessoa, ele tem que ter a habilidade para isso, né? Imagine, irmãos, você ali morrendo, afogado, nos últimos momentos da sua vida, alguém lança um braço para você. E ele puxa você, e ele te traz. E você consegue respirar novamente, você tem vida. Eu e você, nós estávamos mortos. Estávamos afogados no lamaçal do pecado. Estávamos mortos literalmente. Não havia esperança para nós. Estávamos lá no império de trevas. Mas o dia que nós tomamos uma decisão por Cristo, a Bíblia diz que Ele foi até o império de trevas, mas Ele nos transladou para o reino do amor do Pai. Salvador. Jesus é Salvador. E porque Ele é Salvador, nós devemos a nossa vida a Ele. Devemos a nossa vida a Ele, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o teu Salvador. Nós estávamos mortos, mas Ele nos salvou, Ele nos deu vida, e nos deu vida abundante. E por causa dele é que nós estamos salvos. É por causa de Cristo que você está aqui nesse ambiente, nessa noite. É por causa de Jesus que você pode celebrar. É por causa de Jesus que você pode ter uma família. É por causa de Jesus que você pode ter uma vida melhor. É por causa do Salvador que nós temos uma vida melhor. É só Jesus. Ele é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, e Ele também é o nosso Salvador. Então veja, amado, como que Cristo revela-se a nós. Você vê como quebra esse conceito, essa ideia do jardineiro, quebra essa ideia do homem na praia, quebra essa ideia dos camaradas passeando com ele na rua, quebra-se a ideia de vir atrás de Jesus por causa de dinheiro, por causa de qualquer outra coisa, quebra essa ideia, porque agora eu tenho o entendimento que Ele é o Filho de Deus e que Ele é meu Salvador. Mas além disso tudo, Ele também é o meu Senhor. Jesus também é Senhor. E o que quer dizer Senhor? É aquele que tem o governo e tem o domínio sobre todas as coisas. É aquele que eu posso me reverenciar dele e falar assim: Tu és o meu Senhor, e eu confio em Ti, Senhor. Porque a nossa vida está na mão dele. A palavra de Deus diz que o governo principal está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é Jesus? Jesus, Ele é o meu Senhor, aquele a quem eu devo devoção. É aquele que me redimiu. É aquele que tem o governo estabelecido nas tuas mãos, nas suas mãos. Ele é o Senhor. Amados, será que a nossa vida diariamente tem tido essa revelação?
Ou se não, pegamos nossa Bíblia de manhã, vamos lá para um lugar da nossa casa, ou lá no quintal da casa, meditamos lá na palavra, beleza, Deus falou comigo hoje, glória a Deus, vamos fazer a coisa, vamos fazer aqui uma oração acolá, vamos trabalhar e acabou. Será que temos tido esse entendimento realmente que esse Jesus que eu sirvo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor? Será que tem estado dentro da nossa vivência diária? Será que nós respiramos isso? Lembra-se do apóstolo Paulo, né? Antes de ser o apóstolo, que ele era o Saulo de Tarso, ali no capítulo 9, no versículo 1 e 2, mais ou menos, por ali está dizendo assim, que Saulo saiu com uma carta, saiu com uma autoridade para perseguir os cristãos, e a Bíblia diz que ele respirava ódio, ele respirava raiva pelos cristãos. Será que nós estamos respirando Jesus como Filho de Deus, Jesus como nosso Salvador, Jesus como nosso Senhor? Mas a Bíblia diz também que além de ser o Filho de Deus, de ser o Salvador e de ser o nosso Senhor, Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote, a função sacerdotal é aquele que nos apresenta diante de Deus. É a função do sacerdote, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que mostra, aquele que está perto de nós. Mas ele nos leva até a presença de Deus, a presença do Senhor. Você tem visto Jesus como teu sumo sacerdote, como teu sacerdote? Amados, porque foi Ele que fez o véu rasgar-se de cima para baixo, dizendo que Deus desceu até o homem. Foi Ele que pôde adentrar lá. Foi o Cristo, foi Jesus. Foi Ele que desceu até o inferno e pegou as chaves da morte e as chaves do inferno. Foi Jesus. Foi o sacerdote, o Cristo, que fez o último sacrifício, que agora não é mais por sacrifício de bodes ou de cordeiros, em que o sangue cobria o pecado da humanidade por um ano ou coisa assim, mas o Cristo, o sacerdote, o último, que ofereceu-se em sacrifício, Ele não cobre mais o pecado, mas Ele tira todo o pecado do mundo. É Ele que nos leva e nos apresenta diante de Deus. E por fim, Jesus também Ele é rei. E Ele também é rei. E o que é rei? Rei é dono de tudo. Rei é dono de tudo aquilo que eu tenho, porque eu não tenho nada, quem tem é o rei. Você entende isso? Por isso que o carro que eu tenho não é meu. A esposa que eu tenho, 35 anos de casamento, não é minha. Meus filhos não são meus, minhas netas não são minhas. Elas são do rei, elas são do Senhor. O dinheiro que eu tenho no bolso, seja pouco, seja bastante, não é meu, é do Senhor, é do rei. Porque tudo é do rei. Eu pertenço ao rei. Eu sou dele. Eu estou aqui simplesmente cumprindo uma missão a qual Ele me deu, que é estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Então Jesus, Ele é rei, e o rei é dono de tudo. Ele deixou o seu trono e veio como simples pecador, como simples homem aqui na terra, como simples pessoa. Mas Ele voltou para o reinado. E a Bíblia diz que Ele está lá à destra de Deus, Todo-Poderoso. Está cuidando muito bem do seu reinado. E nós somos aqui seus súditos. E devemos reverência a Ele. E nos prostrar diante dEle. Porque Ele é rei. Então, amados, eu creio que com esse pensamento a gente pode mudar algumas coisas na nossa cabeça, não pode? Pode, né? Eu creio que nos ajuda, pelo menos um pouco, nos ajuda a tirar a ideia, né, que se Jesus aparecesse assim fisicamente para mim agora, né, eu não vou confundir Ele com o jardineiro, por favor, né? Se eu estiver andando aí pela rua de Almirante, subindo e descendo sobe e desce por aí, de repente aparecer alguém do meu lado, eu tenho que saber quem que é Jesus.
Eu tenho que saber que cada domingo, ou cada reunião de grupo familiar que eu vou durante a semana, ou cada reunião de jovens que tem, de adolescentes, as células, eu tenho que saber que eu estou indo lá, porque lá vou ter encontro com o Filho de Deus, lá vou ter encontro com o Salvador, lá vou me encontrar com o meu Senhor, lá vou encontrar com o meu sacerdote, lá vou encontrar com o meu rei. Aí muda a história, não muda? E se eu fizer essas 5 coisas que você tem nessa última parte agora, eu vou ter o dinheiro que eu preciso, eu vou ter a saúde que eu preciso, eu vou ter aquilo que eu precisar. Porque qual é pai que o seu filho pedindo uma pedra vai ganhar qualquer outra coisa? É claro que Deus não vai me dar do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele propõe. Porque do jeito de Deus sempre é melhor. Sempre é melhor. Porque Deus sabe a hora certa e o momento certo, e nós não sabemos nada disso. Qual é o conselho que eu daria para que todos nós praticássemos hoje, né? Peça ao Pai uma revelação mais plena de Jesus. Ele vai revelar-se cada dia, sabe? Porque, amado, Jesus é uma história sem fim, tá? Jesus, ele é eterno, portanto, a revelação sobre Cristo sempre vai ser eterna. Ela não vai ser assim. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Tem mais. Tem mais. A cada piscar de olhos, Ele se revela mais para nós, né? Então, que Deus nos abençoe, que o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia estejam aí a cada dia no nosso coração. Amém? Você recebe essa palavra? Né? Então, vamos colocar em prática, né?